Eu acho que a parada, eu não sei se ela ajuda em relação à aceitação, quer dizer, a finalidade que eu acho que é a mais importante da parada é a visibilidade, né? Ou seja, é você trazer até simbolicamente para o centro da cidade, da Paulista, né? Uma representação de uma população que é uma população significativa, né? Então, assim, por que eu digo que não necessariamente aumenta a aceitação? Porque quem não aceita vai continuar não aceitando, não é porque tem uma parada que vai aceitar, né? Por outro lado, significa que há uma ocupação mesmo, né, do ponto de vista simbólico e concreto. E a parada, além disso, ela representa também uma conquista muito importante do movimento LGBT, né? Quer dizer, quando a parada começou há 17 anos atrás, meia dúzia de pessoas, né? E hoje é um fenômeno, né? Não apenas em São Paulo, quer dizer, é em São Paulo, mas reverbera no Brasil inteiro, né? E tem paradas em outros lugares. Então eu acho que a parada, ela realmente tem a função mais importante, é a função simbólica. O que está acontecendo agora é um passo além em relação às uniões entre pessoas do mesmo sexo, né? É o casamento com todas as consequências que o casamento traz, do ponto de vista dos direitos dos indivíduos. E eu acho que na França essa é a questão fundamental, as pessoas não aceitarem essas relações serem tratadas igualitariamente, até porque existem outras questões que vêm a partir disso aí, que são muito complexas, tanto na França quanto no Brasil, a partir do chamado casamento gay, que é, por exemplo, a história dos filhos, né? Da adoção para casais homoparentais. Então tem uma série de questões, porque também quando a gente pensa no preconceito em relação às relações homoafetivas, o preconceito ele tem vários níveis, né? Então, assim, muitas pessoas que são a favor das relações homoafetivas, tudo bem, não são se você começa a falar, por exemplo, dos direitos de família, né? Então eu acho que a coisa está um pouco mais além do que simplesmente da aceitação da homossexualidade. Eu acho que tem muito mais a ver em relação aos direitos igualitários para casais homoafetivos e heterossexuais. Não há nenhum estudo que mostre uma diferença significativa no chamado desenvolvimento psíquico, emocional e físico de crianças criadas por famílias heterossexuais ou famílias homossexuais. Então, em princípio, não há nenhuma diferença. O que você vai encontrar de diferente é que, evidentemente, uma criança criada por um casal homoparental numa sociedade heterocentrada, essa criança ou essa família vai encontrar alguns desafios em relação a isso. Nada que não possa ser superado, porque a gente tem na nossa vivência, né, tanto do que eu falei para você das pesquisas, quanto na minha vivência clínica, famílias absolutamente estáveis, né, famílias homoparentais. Então, ou seja, isso tudo vai depender de como essa família vai lidar com essa diferença. Na maior parte das vezes não passa pela cabeça das pessoas que, por exemplo, uma criança possa ser filho de um casal homoparental. Se você vê uma criança perguntar, como chama seu pai, como chama sua mãe? Né? Como chama os seus pais, ou o seu pai, você tem um pai? Ninguém pergunta isso. Então, já passa pela cabeça das pessoas normalmente que as famílias são famílias heterossexuais, né? O que é um grande problema até para os heterossexuais, porque hoje em dia também os modelos familiares são muito diferentes. Você tem famílias monoparentais, né? Então só tem aquelas famílias que a gente hoje cada vez vê mais, que são as famílias que têm 2, 3 casamentos, então você tem o filho do primeiro casamento, o filho do segundo casamento. Então, ou seja, os modelos também familiares mudaram. No caso da criança filha de um casal homoparental, além da diferença, o fato de ser diferente, também tem um valor muito negativo, que a cultura heterocentrada ainda deposita um valor muito negativo para as relações homoafetivas. Nós temos uma situação muito peculiar, como eu estava dizendo para você, porque se de um lado nós estamos avançando em relação aos direitos, e avançando de uma maneira muito peculiar também, porque nós estamos avançando a partir de decisões da justiça. Nós não temos ainda nenhuma, né, nem a própria união estável, nada disso ainda é regulamentado do ponto de vista da legislação, né? Então a gente está avançando nesse sentido, quer dizer, então hoje
o casal homoafetivo já pode se casar, digamos assim, a partir de determinações do Supremo Tribunal Federal, etc., e não de uma lei. Por outro lado, nós convivemos ainda com índices alarmantes, né, de opressão e homofobia em vários níveis da sociedade, né? Então é como se a gente tivesse, por um lado, um desenvolvimento muito claro e, por outro lado, ainda uma situação lamentável, que você não vai encontrar nos países da Europa. Quer dizer, eu não tenho estatística, mas com certeza muitos homossexuais são mortos, são agredidos diariamente no Brasil ainda. Por isso que grande parte do esforço de toda a militância no Brasil é em relação a se ter uma legislação específica, né, que puna atos violentos contra diferentes orientações sexuais e diferentes identidades de gênero.